Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha do oitavo ano, tudo certo com vocês? Então, como vocês sabem, meu nome é Celso Lucas e eu sou o professor de vocês de ciências, certo? Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre um corpo celeste conhecido por todo mundo e que nós sempre o vemos durante a noite. Estamos falando dela, ela mesma, a Lua. Na aula de hoje, nós vamos terminar de estudar o capítulo 4, certo? E prestem atenção no ClassApp para as atividades que eu mando, certo? Eu não mando durante a aula, e sim pelo aplicativo. Escrevo lá o que você tem que fazer para poder detalhar mais as atividades. Nossa avaliação será dos conteúdos do capítulo 1 e 2. Então vocês podem estudar o capítulo 1 e 2 e na próxima semana eu vou estar fazendo uma revisão dos conteúdos já trabalhados até aqui, certo? Primeiro, eu gostaria de falar que esse ano fazem, em média, 30 anos da viagem do homem até a Lua, certo? O homem viajou à Lua. Ó, o homem fez sua primeira viagem à Lua no dia 20 de julho de 1966, certo? E a primeira pessoa a chegar lá na Lua, nós vamos conhecer ela hoje. Acredito que muitos de vocês já escutaram esse nome, certo? Neil Armstrong foi a primeira pessoa a pisar na Lua, certo? Ele viajou aqui com mais dois companheiros. Essa viagem até a Lua foi até mesmo televisionada, certo? Foi um grande evento mundial. E na época, ele falou a seguinte mensagem, que ficou marcada aí por várias gerações, né? Até hoje as pessoas relembram dessa fala, que a viagem do homem até a Lua representou um pequeno passo, né, para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Ou seja, a humanidade, cientificamente, economicamente, politicamente, estava evoluindo bastante, melhorando bastante durante essa viagem na Lua, né? Esse passo que Neil Armstrong deu aí no dia 20 de julho de 1966 foi um dos maiores marcos, né, da humanidade. Até hoje é lembrado com grande consideração e importância. Também se deu a partir da existência na época da Guerra Fria. Sim, acredito que vocês já estudaram um pouco, ou vão estudar ainda em história, o que é a Guerra Fria. Mas Guerra Fria tem esse nome porque não foi uma guerra armamentista, e sim uma guerra científica, econômica e política, certo? E uma das batalhas, traçadas tanto pelos Estados Unidos quanto pela, na época, União Rússia Socialista Soviética, era justamente quem iria chegar primeiro à Lua. A Rússia, atualmente, né, a Rússia atual, que na época era a União Socialista, ela foi a primeira a colocar um satélite em órbita. E a, os Estados Unidos foi o primeiro a lançar um foguete
e dar o primeiro passo do homem na Lua, certo? E eles fizeram isso através de um foguete, certo? Chamado de Apollo 11. Nós temos aqui um lançamento de foguete, certo? Ó. Da mesma forma, o Apollo 11 ele foi lançado, certo? Na atmosfera para percorrer grandes distâncias e fazer com que a humanidade chegasse à Lua, certo? Agora eu vou falar para vocês algumas características que a Lua possui. Então, gente, nós vamos falar um pouco sobre as características da Lua, certo? A Lua vai ser um satélite natural da Terra. Um satélite é um corpo celeste que gravita em torno de outro, denominado principal. Então, nós vamos ter o corpo celeste principal e o corpo celeste secundário. O secundário vai ser o satélite e o principal vai ser o planeta em que aquele satélite tem sua órbita, certo? A Lua vai ter 1/3 do peso da Terra. Não vai possuir atmosfera. Não possui magma em lava, certo? A sua temperatura da Lua é em torno de 100 graus a 150 graus, porque ela vai ser mais quente do que a Terra. Bom, na Terra nós vamos ter uma atmosfera que, como eu falei na aula passada, vão ser os gases liberados pela parte interna da Terra que vão ficar ao seu redor. E esses gases são puxados através do peso da Terra, fenômeno conhecido como atração gravitacional, que vai ser a atração existente dos corpos uns sobre os outros de acordo com a sua massa. Então, por exemplo, o Sol ele tem muito mais massa do que a Terra. Logo, ele vai conseguir fazer uma atração gravitacional sobre a Terra e sobre todos os outros planetas que o circulam. Por isso que os planetas sempre estão ao redor do Sol, porque o Sol tem uma massa muito grande e vai fazer com que ele aplique força, certo? Para puxar os planetas e deixar eles nos mesmos locais, certo? Claro que as dinâmicas espaciais vão permitir vários fenômenos, como rotação e translação, e dentre outros, certo? Mas é essa atração gravitacional que é responsável tanto pela órbita dos planetas, que é em formato de quê mesmo? De elipse, certo? Como pela permanência da Lua, tanto a nossa Lua aqui no planeta Terra, como outras luas, outros satélites naturais, certo? Então repitam comigo, a Lua é um satélite natural da Terra. E o que é que isso significa? O que é que um satélite faz? Ele vai captar alguma coisa e enviar para o planeta, que é o denominado principal. Por exemplo, vocês sabem que existem dois tipos de satélites. O satélite natural, como a Lua, e o satélite artificial, que são aqueles satélites enviados pelos seres humanos para poderem orbitar ao redor de outros planetas, certo? Ou do planeta Terra, aqui em questão, que vai ficar lá girando e conseguindo sinais, captando e enviando sinais, por exemplo, de GPS, de internet, certo? Dentre vários outros tipos
de sinais que são emitidos e captados pelos satélites artificiais, certo? E a temperatura da Lua fica em torno de 100 graus Celsius a 150 graus Celsius, porque nossa atmosfera terrestre ela consegue captar parte do calor que o Sol emana, certo? Mas isso não acontece com a Lua. Se a Lua não tem atmosfera, ela não vai ter como captar nada, certo? Desse Sol, não vai ter como enviar esses raios solares de volta para o espaço. Ou seja, todo raio solar que entra na superfície do Sol, ele fica na sua superfície, fazendo com que a Lua seja muito mais quente. Já os raios solares que incidem sobre a Terra, uma parte deles é refletida pelos gases ultravioletas, pelos raios ultravioletas, pela camada de ozônio, certo? A camada de ozônio vai ser responsável por refletir boa parte dos raios solares para o universo de volta, certo? Fazendo com que a Terra tenha uma temperatura menor. E em algumas partes, em média 30 graus, 35 graus, e outros locais da Terra possuem 0 graus, certo? Como o Polo Sul e Norte. A Lua também vai fazer tanto rotação como translação, certo? A rotação da Lua também vai se dar em torno do seu próprio eixo e vai durar em cerca de 8 dias. Já a translação da Lua fica em torno de 27 dias, certo? Só que percebam bem a diferença entre a translação da Lua e a translação da Terra. A translação da Terra é em torno do Sol, certo? Já a translação da Lua é em torno da Terra. Repetindo, a translação da Terra é em torno do Sol e a translação da Lua é em torno da Terra, certo? E também a Lua vai ser um astro iluminado pelo Sol. Por quê? Esses raios que vão chegar na Lua vão refletir totalmente na Terra, certo? Assim como um espelho. Pegou o raio e refletiu na Terra. Isso vai dar muita dinâmica para nossas noites, certo? Porque se não fosse a Lua, a partir das 6 horas, nós estaríamos numa escuridão total. E a Lua, pelo menos, dá um norte, um foco da direção que estamos indo, certo? Claro que, com o advento da eletricidade, etc., o homem conseguiu tirar a necessidade apenas da luz lunar e conseguiu produzir luz a partir da eletricidade, certo? Agora nós vamos estudar um pouco sobre eclipses. O eclipse, ele já vai ter um nome, o seu significado já vai ser desaparecimento, certo? A palavra eclipse significa desaparecimento, certo? E o eclipse, ele vai poder ser de duas formas. O eclipse ele pode ser lunar ou solar, certo? E a gente vai ver detalhadamente a diferença entre o eclipse solar e o eclipse lunar. Vamos ver algumas imagens aqui. Olha aqui, ó. Uma foto bem simplificada
do que ocorre no eclipse solar. E eu vou explicar para vocês agora, passo a passo, como é que ocorre no eclipse solar. Bom, ó, percebam que, deixa eu botar aqui, deixa eu organizar aqui as imagens. Ó, o que é um eclipse solar? Como vocês estão vendo aqui, o eclipse solar ele vai se dar de 3 formas. Nós vamos ter o Sol, a Lua e a Terra. Reparem bem nisso. A sequência do eclipse solar se dá entre o Sol, a Lua e a Terra. Certo? Repetindo, eclipse solar se dá entre o Sol, a Lua e a Terra. Certo? Por quê? Bom, aqui nós temos o Sol, que vai conseguir incidir muita luz na Terra, certo? E aí nós vamos ter a Lua no meio dessa passagem. E a Lua vai formar duas sombras, certo? Ó, vocês já repararam que quando existe uma sombra, você vê a sombra e como se fosse uma sombra secundária. Quem joga aí PlayStation, PES, FIFA, pode aí lembrar que às vezes quando tem um jogador em campo ou jogadora, ela tem 4 sombras. É isso? Muita gente tira onda de estrela, etc. Os jogadores lá nos Playstations da vida, geralmente eles vão ter 4 sombras. Por quê? Porque no campo de futebol nós temos luzes de vários locais, certo? Então é normal que se formem sombras em várias direções. Assim mesmo com os objetos. Quando eu tenho uma luz incidindo sobre um local, a falta da luz vai gerar sombra, certo? Só que a sombra ela tem 2 partes. Ela vai ser a sombra, que é a parte que a gente chama de umbra, e a parte que a gente chama de penumbra. A parte de umbra vai ser a parte mais escura da sombra, certo? Já a parte de penumbra é justamente essa sombra secundária, a que se forma ao lado da umbra. Ó, repetindo, a sombra tem 2 partes. A umbra, que é a parte mais escura, e a penumbra, que vai ser a parte secundária, a sombra secundária relativa àquela sombra, certo? Umbra, a parte mais escura, penumbra, a parte mais clara e chamada de sombra secundária, certo? Por que isso é importante? Porque é a diferença entre umbra e penumbra que vai diferenciar as formas do eclipse solar e também do lunar, certo? Quando a gente tem aqui a Lua e você está na região totalmente direta a essa escuridão, você vai estar na região de umbra. E a umbra forma um eclipse total, certo? Já a penumbra vai formar um eclipse parcial. Nós vamos ver a Lua, mas ela vai estar muito mais escura, certo? Temos aqui alguns vídeos. Ó, passou aqui, chegou. E a parte aqui da Terra, que vai receber a umbra, vai estar em eclipse total. Essa parte aqui. A outra vai estar em eclipse parcial.
Nós temos aqui outra imagem, ó, de um eclipse que pode durar bastante tempo. Outro caso aqui, ó, o Sol atrás e a Lua aqui, um exemplo de eclipse parcial, certo? Nós ainda vemos um pouco da Lua. Os dois aqui são eclipses parciais. Por quê? O eclipse total ele vai ser um escurecimento total da Lua. Essa parte aqui que a gente ainda consegue ver um pouco da Lua é porque estamos num eclipse parcial. Se nós não estivermos vendo nada, aí nós sim estaremos no eclipse total, certo? Agora que eu falei um pouco sobre eclipse solar, nós vamos falar um pouco sobre eclipse lunar, certo? Ó, nós vamos ter no eclipse solar a sequência entre Sol, Lua, Terra. Já no eclipse lunar, a sequência vai ser Sol, Terra, Lua, certo? Por quê? O eclipse lunar é quando a Lua entra na sombra da Terra. E já o eclipse solar, quando a Terra entra na sombra da Lua. Eclipse solar, a Terra entrando na sombra da Lua. E eclipse lunar, quando a Lua entra na sombra da Terra, certo? Nós vemos aqui, ó, Sol, Terra e Lua. Também vai ter a relação entre umbra, a sombra mais escura, e penumbra, uma sombra mais clara e secundária, certo? Temos aqui, ó, Terra, umbra e penumbra. O eclipse ele pode ser de três formas: total, penumbral ou parcial. Ele vai ser total quando ele estiver na umbra, certo? Se ele estiver no meio, entre a umbra e a penumbra, nós vamos ter um eclipse lunar parcial. Já se ele só está aqui na penumbra, eclipse penumbral. Repetindo, três tipos de eclipse lunar: total, parcial, penumbral. Total quando ele está na umbra, parcial quando ele está entre a umbra e a penumbra, e penumbral quando ele está na penumbra, certo? E por último, nós vamos estudar um pouco sobre as fases da Lua. A Lua vai ter, no total, as famosas, né? Quatro fases. Todo mundo conhece, eu acredito, certo? Nós vamos ter, quais são as quatro fases da Lua? Nós vamos ter a Lua cheia, quando a Lua está toda brilhante, certo? Nós vemos totalmente a luz da Lua. A Lua crescente, quando a Lua está no meio, metade escuro, metade claro. Lua nova, Lua totalmente escura. E quarto minguante, ou Lua minguante, quando a Lua também está na outra metade
escura, certo? Quando a metade é do lado esquerdo, lua minguante. Quando a metade escura é do lado direito, lua crescente, certo? Também muita gente se pergunta, as pessoas lá desde a antiguidade acreditavam que a lua possuía relação direta com a subida e descida das marés, certo? Que as fases da lua influenciavam de forma direta as marés. E aí, vocês acham que é verdade ou que é mentira? É verdade. Tanto o Sol quanto a Lua, eles vão influenciar a partir da atração gravitacional às marés. A subida e descida das marés é como se os corpos celestes, tanto do Sol quanto da Lua, estivessem puxando a água do planeta e depois não tivessem mais forças para puxar, aí solta. E aí vão se dar as ondas, certo? Isso não tem relação nenhuma com tsunamis, certo? Tsunamis é um fenômeno interno do planeta a partir de colisão entre placas tectônicas que ocorrem na região oceânica, certo? As marés é uma coisa, tsunami é outra, totalmente diferente, não confundam, certo? Então, gente, a aula de hoje era isso. Obrigado e até a próxima.